Olá, boa tarde. Estamos iniciando a nossa live. Essa vai ser a terceira live da série Conversas Digitais. Estamos aguardando o pessoal chegar. Eu vou ser a mediadora da nossa conversa hoje, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Karen Ribeiro. Eu faço parte do Comitê Gestor do Meninas Digitais. Eu sou responsável pela parte de web e mídias sociais. Inclusive, eu tenho um avisozinho para você que a gente conseguiu fazer uma atualização no nosso site, então já tem link na página inicial do site do Meninas Digitais para preencher o relatório, para quem ainda não Oi, preencher. Olá, Soraya. eu acho que travou aqui, eu vou entrar com o meu pessoal, com outro, tá? Do Poesia Compilada. Só um momento. Beleza. A gente fez um teste com a nossa convidada, a professora Soraya, e a gente descobriu no teste que ela tinha um probleminha com essa conta dela, com relação à visualização da imagem, então ela já vai entrar com uma outra conta para a gente começar a nossa live. Então, voltando a falar do site do Meninas Digitais, já tem o link do relatório lá no site, para quem ainda não preencheu, os projetos que não mandaram. E eu também deixei na página inicial um material relacionado a essa live de hoje, que é o Guia do Pensamento Computacional para a Família, para quem quiser baixar. Estamos aguardando aqui a Soraya chegar, vamos ver se agora vai. Oi, oi. Oi, Soraya, estamos te ouvindo, mas ainda não estamos te vendo. Ixi. Bom, estou muito feliz de ver aqui o pessoal chegando, os projetos, Emílias, Meninas Digitais no Cerrado, Meninas Digitais Mato Grosso, Paitônico, várias colegas aí do comitê, a Letéia, a Silvia. Bom, vou pedir para vocês irem pensando nas perguntas de hoje. O nosso tema de conversa vai ser pensamento computacional e as possibilidades de ações de utilizar o pensamento computacional para incluir, trazer mais meninas para a área de computação. Né? A gente sabe que pensamento computacional é um dos pilares fortes aí das ações do programa Meninas Digitais. Né? Então, queríamos convidar todo mundo que está assistindo para já irem pensando nas perguntas sobre pensamento computacional, enquanto a gente aguarda a Soraya entrar. Enquanto a Soraya não entra, eu vou dando alguns avisos também. A gente hoje fez uma reunião do Comitê Gestor do Programa Meninas Digitais e nós estamos preparando algumas ações. Entre as ações está a organização de um evento de aquecimento para o nosso encontro no CSBC. Nós vamos fazer um evento em julho, onde nós vamos comemorar o aniversário dos 10 anos do Meninas Digitais na semana que seria o CSBC, né, agora em julho. Então, provavelmente ali no dia 15 de julho nós vamos estar fazendo esse evento e a gente vai contar com a participação de todo mundo, mas eu não posso dar muito spoiler ainda, só posso dizer que está muito legal. Estamos pensando em várias ideias para fazermos nesse dia essa comemoração especial. Primeira parte da comemoração, né? Porque nós vamos comemorar novamente quando realizarmos o CSBC, quando realizarmos o CSBC em novembro. Vamos ver se a Soraya consegue entrar agora. Acabei de receber a solicitação da Soraya. Karen? Oi, Soraya, tudo bom? Tudo bem. Estamos te vendo, estamos te ouvindo, mas não estamos te vendo. Ela caiu novamente. Talvez seja um problema de conexão. Tô falando aqui com elas rapidinho, gente.
Bom, acontece nesses projetos, esses problemas técnicos, quando a gente está usando as redes sociais, principalmente o Instagram, uma rede bem instável, porque o algoritmo do Instagram ele vai priorizando pessoas que estão com conexões melhores, né, na fila de transmissão de dados. Soraya, está ouvindo a gente? Ou sim, Karen, mas eu acho que está congelada novamente minha imagem. Pois é. Então, você está usando. Você já tentou trocar de conexão? Trocar para Wi-Fi? Opa, ela caiu de novo ou saiu. Bom, gente, a gente vai tentar mais um pouquinho, tá? Enquanto isso, vai chamando as amigas, não vamos deixar de fazer a live, ok? Vamos aguardar. Qualquer coisa a gente pode fazer no áudio mesmo, né? Bom, vamos lá. Vamos tentar mais uma vez. Isso, gente, manda coração, manda bastante força pra gente, pra ver se essas energias positivas sobem a nossa conexão, né? Continua não dando certo, né? Eu continuo, eu só vejo tua imagem também, não estou te escutando. Ah, você não escuta? Agora sim, escutei. Então, será que a gente consegue manter só no áudio? Não sei, Né? vamos tentar, Vamos dar prosseguimento, então, Soraya. Eu acho que você pode se apresentar e enquanto a Soraya vai fazer a apresentação dela, vão mandando o pessoal aí os nomes dos projetos de vocês, manda no chat o nome do projeto, ou se você não faz parte de nenhum projeto, manda o nome da sua cidade, do seu estado, para a gente ficar sabendo quem é que está acompanhando a gente hoje, beleza? Então vamos lá, Soraya, diga um pouquinho sobre você, o que, que você faz, qual que é a sua formação. Então, eu sou técnica em informática pelo IFRN Campus Caicó, sou bacharel em sistemas da informação e agora eu estou fazendo mestrado em inovação em tecnologias educacionais pelo IMD, aqui na UFRN, de Natal. Então, a Soraya foi nossa convidada de hoje, porque a Soraya, ela é autora de uma publicação que saiu agora na UFRN, que é o Guia do Pensamento Computacional para a Família. Mas antes da gente falar do guia, eu queria que a Soraya falasse um pouquinho para a gente o que é pensamento computacional. Então, o pensamento computacional, ele é uma metodologia, uma forma de você analisar problemas que tem como base a ciência da computação. Então, ele utiliza o conceito de padrões, o conceito de decomposição, abstração e algoritmos, de maneira assim, bem geral, para trabalhar com essa resolução de problemas. Então, o que muda não é o problema, mas a forma como você analisa esse problema. Beleza, Soraya. E essa história do guia, explica pra gente como que surgiu a ideia de criar um guia do pensamento computacional para a família. Então, a gente estava vendo a dificuldade de muitos pais em trabalhar conceitos educacionais junto com as brincadeiras nesse momento de pandemia, né? E aí eu tinha observado que pela UFRN ainda não tinha sido lançado nenhum material, nem outras universidades tinham lançado materiais nessa vertente do pensamento computacional. Então, eu entrei em contato com a minha orientadora e a gente começou a desenvolver, junto com outro professor, o professor Charles Madeira, o Guia do Pensamento Computacional para a Família, né? Trazendo essa ideia que a gente já trabalhava na sala de aula, seja para a formação de professores, seja para atuar no ensino fundamental ou no ensino médio, educação infantil, educação superior, agora para o contexto da família. Então, qual é o diferencial desse nosso material? Ele tem uma série de perguntas iniciais que servem para nortear justamente quem não tem um conhecimento na área de computação. Então, dá para um pai que tem um ensino fundamental, ele sendo letrado, sabendo ler aquilo, ele já consegue executar aquelas ações com as crianças, ou um avô, uma avó, ele já consegue realizar, porque o pensamento computacional, ele está em tudo, né? Em
e todo o nosso contexto. E aí o que se precisa é, de fato, adaptar esse material para atividades cotidianas. Então, o pensamento computacional ele está por trás do desenvolvimento de um sistema. Quando a gente começa a pensar o que é que vai ter de necessário para desenvolver aquilo, o que é que vai ficar de fora, a gente já começa a categorizar, criar abstração, qual o padrão que vai seguir naquele projeto, qual o algoritmo que você vai utilizar, a sequência de passos para desenvolvê-lo. E basicamente isso. Se você pegar um problema complexo e você quebrar em partes menores, você vai decompondo, né, esse problema, e aí você trabalha com pensamento computacional. Perfeito, Soraya. E assim, para você levar o pensamento computacional para dentro de casa, né? Por exemplo, uma família que não tenha conhecimento de computação, precisa de alguma tecnologia, precisa de algum conhecimento específico, como que é? De forma alguma. No pensamento computacional, a gente tem algumas formas de difundi-lo. A gente tem a computação plugada, que é aquela que a gente precisa do computador. E muita gente trabalha com Scratch, ou code.org, ou, enfim, outras atividades. E a gente trabalha com a computação desplugada, que é a atividade por meio de jogos, ou por meio dessas brincadeiras. Ou eu trago exemplos, por exemplo, para trabalhar o reconhecimento de padrões com a questão dos sintomas da Covid-19, né? Então, só para ter uma noção do que se pode trabalhar com essa parte de computação plugada. Não é necessário você ter nenhum suporte eletrônico para realizar isso. Certo. E, assim, é muito interessante porque daqui a pouco a gente já vai falar sobre como usar o pensamento computacional para trazer crianças para a área de computação. Mas, independente da área que a criança quer seguir, qualquer criança pode se beneficiar de uma atividade, de um aprendizado sobre pensamento computacional? Exatamente. Qualquer criança pode se beneficiar disso. E o interessante é que isso seja inserido o quanto antes. Então, se na fase de alfabetização os pais já começarem a trabalhar esses conceitos, isso também vai possibilitar que a criança ela consiga ter um melhor pensamento crítico, raciocínio lógico, vai desenvolver soft skills. Então, as habilidades dessa criança para enfrentar problemas, por isso que é interessante que seja explicado e compartilhado o pensamento computacional desde a infância, porque a gente tem essa inserção muito melhor na vida adulta. Então, vai ser um adulto que ele vai saber lidar melhor com os problemas. Pensamento computacional, Karen, ele é comparado a saber ler e escrever, e também efetuar cálculos matemáticos. Não importa se você vai ser um professor de matemática ou um professor de língua portuguesa. Do mesmo jeito, não importa se você vai ser um cientista da computação, mas você tem que ter noções de como é que você atuaria diante de um problema e utilizando essas técnicas da computação para resolver melhor o seu problema. Perfeito. E eu queria saber quais ações de pensamento computacional que podem ser feitas além do guia, né? Lembrando que o guia, que a gente está falando aqui, o Guia do Pensamento Computacional para a Família, está com link na nossa página lá do Meninas Digitais, meninas.sbc.org.br. Mas além do guia, que outras atividades, Soraya, de pensamento computacional que você sugere para quem está assistindo a gente? Olha, tem, por exemplo, se você tiver como acessar o Congresso Brasileiro, os anais do CEBI, né, você vai encontrar diversos trabalhos que já estão sendo realizados. Então, o pessoal tem por meio de jogos, por meio de aplicativos, jogos de tabuleiros, tem livros que estão começando a ensinar programação às crianças. Você pode também fazer com poesia compilada, que é a ideia do projeto, trabalhar com poemas, né, para aprender algoritmos. Lembrando que algoritmos é apenas uma das etapas do pensamento computacional. Isso é até um preconceito que às vezes as pessoas criaram, estereotiparam, quando a gente fala em pensamento computacional. Assim, não, eu não vou utilizar pensamento computacional, é algo muito complexo, é algo que vai requerer eu saber programar, e não. Você não precisa aprender a programar, mas o pensamento computacional, ele tá inserido nessa base do algoritmo, e por isso você pode também conseguir aprender a programar, se você desenvolver bem essas etapas.
Então, desde aplicativos, jogos, você pode trabalhar com várias atividades, certo? Para as crianças, jogos de tabuleiro. Você pode desenvolver o pensamento computacional trabalhando com a dama, com o xadrez também, porque você está encarando um problema ali que é, digamos, vencer seu adversário, né? Fazer aquilo. Então, você pode, entendendo o que são esses pilares, e a gente explica detalhadamente no guia. Inclusive, é uma das ações que a gente coloca lá, a 7ª atividade, é para que os pais ou familiares, enfim, consigam aplicar de outras formas com base nesse modelo que a gente propõe. Certo. Então, lembra só pra gente de novo quais são os pilares. É abstração, Decomposição, abstração, reconhecimento de padrões e os algoritmos. São esses 4 os que são mais citados, mas eles não se restringem só a eles. Podem ter análise de dados, você pode ter diversos outros, e aí varia de acordo com a literatura que você segue, certo? Depende muito. Então, você pode encontrar outros artigos falando de outros pilares que algumas pessoas nem chamam de pilares, podem chamar de habilidades ou conceitos do pensamento computacional, também está relacionado a isso. certo. E no Poesia Compilada? O Poesia Compilada é um projeto parceiro do programa Meninas Digitais. Você pode contar um pouquinho da sua experiência com o pensamento computacional e o Poesia Compilada e como que você chegou nessa ideia, né, de trabalhar o pensamento computacional mais cedo, né, e todos os pilares, além do que você estava fazendo antes com o Poesia Compilada? Sim, eu aprendi o que era... na realidade, eu comecei a pesquisar sobre pensamento computacional por meio do Poesia Compilada. Eu entrei para a graduação em 2016, e aí no final de 2016 eu comecei a ler alguns artigos sobre pensamento computacional, e foi por meio do Poesia Compilada que eu tive que aprender o que era o pensamento computacional, quem era a Jeanette Wing, né, e é interessante lembrar isso, foi uma mulher, em 2006, que começou a difundir, né, pesquisadora, que começou a difundir o conceito de pensamento computacional, porque até então a gente só tinha Simon Papert, que falava sobre o pensamento computacional de maneira, no cenário, no construcionismo, né, isso lá na década de 80, e aí com o passar dos anos, o pessoal meio que só tinha essa discussão, assim, não estava tão descrita. Então, em 2006, o termo ele ficou realmente claro, começou a se discutir sobre o que era essa terminologia, e quando foi de 2006 a 2016, a gente já tem estudos mostrando que o número de trabalhos com pensamento computacional aumentou. Então, o que aconteceu? Como eu comecei a perceber que dava para aplicar o Poesia Compilada, que você ensinar algoritmos por meio de poemas, você trabalhar com metalinguagem, metáforas, para trabalhar os pilares do pensamento computacional, um deles o algoritmo, né? Eu comecei a perceber que na sala de aula, quando eu levava, eram escolas públicas aqui do interior do Rio Grande do Norte, na minha cidade, né, Jardim do Seridó, eu comecei a perceber que as meninas, elas ficavam muito empolgadas para aquilo. E a temática que eu já discutia, né, sobre mulheres na computação, que eu já estava envolvida, até então eu não tinha me tocado de que o pensamento computacional, ele possibilitava essa equidade, fazer com que a gente trabalhasse desde cedo nas escolas. Os professores podem trabalhar, inclusive o pensamento computacional não está tão bem descrito na BNCC, mas ele é citado em algumas áreas, e isso precisa também já tem outros estudos que falam sobre como é que você pode aplicar, porque o pensamento computacional, ele pode ser aplicado por esses professores de maneira transversal, certo? Então você pega o pensamento computacional, insere na disciplina de português ou na de história, e você vai vendo como você pode aplicar isso. A gente tem diversos trabalhos na área de informática na educação que demonstram que é possível trabalhar. Então, acho que o desafio agora, além de você inserir esse diálogo, isso na sociedade, né, a gente precisa popularizar o pensamento computacional, é a questão da formação de professores, que é um déficit muito grande. Então, quando a gente insere isso, a gente já vai conseguir ter mais meninas atuando. Inclusive, a Jeanette Wing, ela fala que
trabalhar com pensamento computacional foi um dos primeiros pensamentos dela, né? Trabalhar com pensamento computacional é uma das formas que a gente consegue para que tenha assim, a inserção de mais meninas e mais pessoas querendo entrar para a área de computação na graduação, certo? Porque essas pessoas já vão ter um contato com a computação no ensino básico. E tendo esse contato, elas já vão saber como atuar e saber que pensamento e computação não é um bicho de 7 cabeças. Isso é muito bacana, Soraya. Tem bastante gente chegando agora. Para você que está chegando agora, seu celular não está com problemas. A nossa conexão com a live aqui está difícil, né? E com a Soraya, então a gente resolveu dar continuidade com a live só no áudio. Então pode ficar tranquilo acompanhando a gente. O pessoal pediu também para eu repetir qual é o site. O site do programa Meninas Digitais é meninas.sbc, Sociedade Brasileira de Computação, .org.br, e logo na página inicial do site do meninas.sbc.org.br nós deixamos link para o guia escrito pela Soraya com atividades de pensamento computacional para fazer com a família, e também para uma entrevista com a Soraya que foi feita essa semana para o Coluna Meninas Digitais da revista SBC Horizontes. E também do relatório dos projetos parceiros, para quem ainda não respondeu. E queria agradecer, né, aproveitando de falar dos projetos parceiros que estão acompanhando a gente aqui, ó. As meninas do Comitê na Infra me mandaram alguns nomes: Emílias, Meninas.comp, Meninas Digitais do Cerrado, Meninas UFSC, Meninas Digitais Bahia, Mato Grosso, It Girls, Cunhantã, Bits of Ada, Projeto Teachers, Projeto Hadas, Escola Técnica, o pessoal da Escola Técnica de Cuiabá, tem gente de Brasília também assistindo, enfim, bastante gente acompanhando a gente. Queria agradecer a todo mundo. Eu queria mandar um alô também para o pessoal da Corte de Lovelace, que é um projeto que eu estou participando também, pessoal do IFES, certo? Lá do Espírito Santo. É um projeto muito massa também, que insere a acessibilidade, torna possível que meninas que são deficientes auditivas, elas consigam programar. Então, a gente está com o MOOC de Lovelace aí, que é um curso, né, sobre pensamento computacional. Aproveito para fazer essa divulgação. Então, quem quiser, tem uma aula minha lá também, sobre pensamento computacional. E acho que é isso. Eu acho que vale a pena depois dar uma olhadinha no MOOC de Lovelace. Com certeza. Só para relembrar também os projetos que nós estamos falando aqui com a Soraya, que é o Poesia Compilada. A gente marcou Poesia Compilada na publicação da live. Então, é só clicar lá para conhecer mais desse projeto da Soraya. E do Corte de Lovelace também é um dos nossos projetos parceiros, né, que faz uma ação incrível com pessoas com deficiência auditiva. Muito legal o curso que elas estão fazendo, né? E estou recebendo aqui que nós temos 10 estados brasileiros participando, o projeto Quitec, FATEC, Bragança Paulista também, o FRJ, né, que é da Rural, presente. Então, para vocês que chegaram agora, a gente está sem o vídeo da Soraya, mas a gente continua com a Soraya no áudio. E aí, Soraya, uma coisa que eu achei interessante, você falar do Poesia Compilada e falar dessa interdisciplinaridade, né, do pensamento computacional, citar algumas ações de projetos parceiros do Meninas Digitais e do programa Meninas Digitais que a gente já fez para divulgação do pensamento computacional. Então, eu queria que vocês aproveitassem para compartilhar no chat também como que vocês já aplicaram o pensamento computacional nas ações de vocês. Eu vou citar alguns exemplos aqui enquanto vocês respondem essa perguntinha no chat. Uma ação muito bacana que a gente fez foi uma ação que envolveu dramatização, né, o teatro, que foi a dramatização de contos computacionais, que nós chamamos, né, contos de fada computacionais, onde nós utilizamos histórias tradicionais para o público infantil, como, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Cigarro e a Formiga,
entre outros, Os Três Porquinhos, histórias desse tipo. E nós adaptamos essas histórias para incluírem conceitos de pensamento computacional. Por exemplo, numa história da cigarra e da formiga, a gente introduziu o conceito de algoritmos, né, mostrando que a cigarra tinha um algoritmo para coletar alimentos e a formiga tinha outro algoritmo para coletar alimentos. E qual o resultado de cada um dos algoritmos. E essa ação foi bem bacana, né? E foi uma ação que nós realizamos junto com o Cunhatã Digital, o Emílias e o Meninas Digitais UFSC na época. E foi a Rosiane que trouxe essa inspiração. Então, veja, não só na matemática a gente faz a articulação, né, do pensamento computacional, mas também em outras disciplinas, como, por exemplo, letras, com poesia compilada, mas também com a dramaturgia, né, com artes, com os contos de fadas computacionais. Outras ações que nós fazemos de pensamento computacional envolvem atividades de computação desplugada, né, para ensinar algum conteúdo específico de computação. Então, nós já fizemos atividades de computação desplugada relacionadas a números binários, a redes, criptografia, inteligência artificial. E essas atividades elas podem ser encontradas, né, no livro mesmo, Computer Science Unplugged, ou na versão dele em português, Computação Desplugada. É um livro gratuito. Se você jogar no Google, você encontra. E aí, Soraya, eu queria que você falasse um pouco das ações que você já fez, ações práticas com o público, de pensamento computacional. Sim. Eu trabalhei na graduação tanto com atividades plugadas quanto desplugadas. As desplugadas foram utilizadas no ensino básico em escolas públicas da minha cidade. E eu trabalhei com poesia compilada, né, no caso. E uma coisa que eu observava muito é que as meninas, quando eu falava que era poesia que a gente ia trabalhar, eu não chegava falando que era algoritmo, as meninas se empolgavam demais para produzir um texto, né? Só que aí eu falava, é um tipo de texto que a gente vai produzir que é diferente, que o computador vai permitir que a gente se comunique, de repente, com o computador, se a gente tiver acesso posteriormente. Então, eu tentava falar sobre isso. Quando foi plugada, eu trabalhei no ensino superior com um pessoal do meu curso de Sistemas da Informação e dei uma oficina também na Campus Party, que teve em Natal, em 2018. Foi um desafio enorme, porque eu não sabia quem é que ia participar do curso, idade, nem conhecimento, nem o que é que essa pessoa entendia de computação. Mas foram 4 horas, assim, extremamente ricas. E teve um menino que participou, que ele tinha deficiência visual, baixa visão. E foi a partir desse menino que a gente começou a pensar numa solução para trabalhar com poesia compilada acessível para deficiências visuais. Então, a gente, no outro plano de trabalho, no caso, o ano passado, a gente começou a desenvolver na graduação a plataforma Poesia, né, que é a integração do nosso editor, que é um ambiente que a gente já utilizava para desenvolver poesias compiladas, agora acessível já com leitor de tela, toda essa parte. E aí a gente, infelizmente, ainda não teve como divulgar para o público, porque a nossa colega, o pessoal que trabalhava no projeto, eles não possuem computadores. E devido à pandemia, todo mundo está em casa. Então, não tem como ir na universidade para programar. E aí ficou esse embate. Mas aí nós já conversamos para tentar ver, porque uma parte do projeto ficou com essa minha colega, terminar de desenvolver, e aí eu vou tentar refazer algumas telas para tentar adaptar, para a gente divulgar o quanto antes esse material. Vai ficar hospedado no site da UFRN, né? É um projeto... Mas é um material muito bacana, Soraya. É muito bom saber que em breve a gente já vai estar tendo esse editor, né, de código com leitor de tela, associado a um projeto tão interessante quanto esse do Poesia Compilada, de envolver poesia e programação juntos.
E aí a gente vê como que o pensamento computacional ele ajuda nessa democratização, né, do ensino de computação. E como que é necessária essa democratização do ensino de computação, né, do acesso a esse conhecimento sobre computação para uma sociedade como a nossa, que é baseada cada vez mais em interações tecnológicas, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre esse aspecto de inclusão social e sobre essa questão da democratização do ensino de computação, Soraya. Como que você enxerga isso como estudante e pesquisadora da área? Eu acho que quando eu falo sobre democratização, eu falo muito sobre também a minha infância, né? Eu não tive acesso às tecnologias, mal tinha uma televisão lá em casa, porque a televisão não funcionava direito, só pegava um canal e era preto e branco. E isso foi até os meus 8 anos de idade. E eu só vim a ter acesso a um computador mesmo quando eu entrei no IFRN, que foi em 2012. Então, uma das minhas tias me deu um computador, um notebook usado dela para eu começar a programar em casa. E foi a partir daí que eu levava para aula e eu, professor, como é que faz para ligar? Porque eu não sabia ligar. Eu sempre, quando eu ia... Eu tinha as redes sociais, mas quem ajudava a postar alguma coisa era uma das minhas primas. Sempre quando eu vinha Natal, ela me ajudava a entender como é que funcionava as redes sociais. Então, eu não tinha nem um letramento digital, nem computacional, porque eu não tinha acesso. E isso me excluiu de muitas coisas durante a minha infância e adolescência, porque eu cheguei no ensino médio com muita dificuldade para acessar o computador, não sabia digitar direito texto no Word, fazer slides, e dentre outras coisas. Então, eu aprendi a programar ao mesmo tempo que eu aprendi a mexer no computador, aos 16 anos. E você permitir, por meio do pensamento computacional, através de atividades desplugadas, que pessoas do interior do estado ou da periferia de um grande centro urbano tenham acesso a isso, é extremamente rico, porque pode ser essa pessoa que vai cursar vai fazer um curso de computação no futuro, que foi o meu caso, né? Então, por eu ter tido esse acesso, quando eu entrei no IF porque eu queria aprender a mexer em computadores. Minha vontade era tão grande, eu nem sabia o que era que me reservava, né, no futuro. Então, agora eu estou conseguindo devolver para a sociedade o investimento que o governo fez na minha formação e na vida da minha família. E eu estou vendo, infelizmente ainda, que o pensamento computacional ele ainda está muito restrito a quem tem condição financeira. Se você começar a observar os vídeos da inserção do computador no início da década dos anos 2000, ao final da década dos anos 90 e tal, por aí, nas escolas, reportagens que a Band, que a Globo fazia assim, olha, esse aqui é o computador, as crianças podem mexer para criar seus textos. Eu estava assistindo uma reportagem da Band, uma escola de programação em São Paulo, que está ensinando esse pensamento computacional. Olha, esse é o pensamento computacional, as crianças agora, elas sabem programar, mas antes disso elas precisam desenvolver o que é abstração, decomposição. Então, isso está acontecendo aqui em Natal. Isso ainda nem chegou na região do Seridó, que é a região do estado onde eu vivo. Isso não chegou ainda, tá entendendo? Então, quando isso chegar, a gente vai ter a mesma realidade. O pessoal que é da capital, o pessoal que tem condição do interior, vai ter acesso. E as Soraias vão continuar não tendo acesso. Por isso que a gente precisa desenvolver um guia do pensamento computacional para os pais trabalharem em casa. Porque hoje saiu agora... estão saindo agora os estudos, né, sobre a questão do acesso. Esse panorama, o NICBR divulgou esses dias, de como é que está o panorama de famílias que têm acesso. E a gente já está observando que mais de 50% da população tem acesso ao telefone e à internet em casa, das classes D e E. Então, você começa a observar nesse panorama que você distribuindo um simples PDF com atividades, você está possibilitando à criança da comunidade, à criança do interior, o mesmo acesso que uma criança da capital que estuda em uma escola particular e que faz o seu curso de pensamento computacional, robótica, enfim, você permite isso, entendeu? Então é um impacto social muito grande, porque principalmente agora, Karen, tem muitos pais que não tá tendo condições nem para manter a casa. R$ 600 que o governo está disponibilizando não dá nem para sustentar a casa. Então, como é que você vai pagar um curso de R$ 150, R$ 200 para um filho fazer todo mês de robótica?
Isso é muito ilusório, não chega, entendeu? E o que é que acontece? Tá todo mundo em casa. A escola, que a gente ainda teria como tá, nós pesquisadores, que é a forma hoje como o pensamento computacional é inserido na maioria das escolas públicas, nós também estamos em casa. Então, nós, enquanto pesquisadores, temos que ter essa consciência de elaborarmos materiais para que aquele aluno que a gente já acompanhava antes da pandemia, que ele não fique sem esse material. E que eu acho muito interessante, porque eu já estou recebendo relatos de professores pelo país que estão me mandando assim, olha, eu baixei o PDF e mandei no grupo da turma. Então, os pais já estão aplicando com os seus filhos. Então, a gente já começa a perceber, tipo, Santa Catarina e outros estados, a gente já começa a perceber esse impacto, sabe? De você ver isso. O que eu estou pedindo ao pessoal é que a gente realizou um questionário no guia e a gente pede que quem aplicar a atividade, ela responda esse questionário, porque vai permitir que a gente evolua esse material e para que outros pesquisadores, eles consigam também desenvolver isso nas crianças. E assim, ao final do nosso guia, a gente coloca uma série de recursos extras que os pais podem atuar na área, podem entender. Por exemplo, tem 3 cursos no AvaMec, que foi feito pelo pessoal, acho que foi da UFES, eu posso estar enganada, mas foi da UFES. É sobre pensamento computacional. Tem um curso agora que a Fundação Telefônica lançou para os professores fazerem. E tem diversos outros materiais, isso em português, tá? Porque também tem essa questão da linguagem. A gente também não tem que estar produzindo material em inglês, não, porque a gente, se está considerando famílias que não têm acesso, a gente tem que ter cuidado na forma como a gente expressa também. A gente não está falando com um pesquisador da UFRN, não é um pesquisador da UNB, é com um pai que trabalha, seja ele no comércio, fazendo entrega, no iFood, sei lá, em uma dessas plataformas, mas que quer também trabalhar com seus filhos em casa aí, entendeu? Não, e o que eu achei mais bacana, Soraya, foi a questão de vocês terem colocado os links para outros materiais, como você mesma falou, e aqui no nosso chat a gente está vendo o pessoal comentando, até a Kira comentou que já fez esses cursos do MEC, que são muito bons também. E como você falou, um formulário de feedback, né? Porque essa foi a primeira tentativa, né, de uma produção voltada para a família. E aí esse feedback é muito importante. Então, quem aplicar, retorne, porque pesquisa, a universidade se movimenta com pesquisa, gente. Então, quando vocês respondem para a gente consegue melhorar e evoluir e retornar, né, esse material científico, né, de forma popularizada e de acordo com a demanda de vocês. Uma coisa muito bacana também foi que as atividades do guia, você conseguiu colocar, Soraya, atividades do cotidiano, né? É festa de aniversário, é compra de supermercado. Então, assim, organização de brinquedo. Isso torna realmente acessível para perfis diferentes de família, porque foi como você falou. Não dá para a gente pensar em inclusão de meninas na computação, né, sem falar do ensino de computação na educação básica, porque esse ensino de computação, enquanto ele ainda acontece de forma muito incipiente nas instituições públicas, né, ele já está acontecendo em diversas instituições particulares, sejam em cursos particulares ou como dentro do currículo das escolas mesmo particulares de ensino fundamental e ensino médio, nem todo mundo tem acesso. Então não adianta que também só chegue para fazer a computação depois o menino ou a menina que tenha feito, que tenha tido acesso, que tenha despertado o seu interesse pela área, porque teve um curso particular, mas a gente também quer que os talentos que vêm da educação pública do nosso país, do nosso Brasil, que é muito grande, muito diverso, que todos esses talentos possam chegar e criar coisas incríveis com a computação, assim como você está fazendo na sua pesquisa, Soraya. Então, a gente quer que todas as meninas possam chegar na área de computação. Eu vou passar aqui agora para a parte das perguntas e comentários, né? Bom, o Rodrigues falou que está fazendo TCC na área, que o professor
orientador é o Ed Wilson. Ed Wilson, obrigado se estiver assistindo aí. A gente é um grande parceiro do Estado. A primeira pergunta que a gente tem aqui é: vocês têm como disponibilizar esses contos computacionais adaptados? Sim, nós podemos disponibilizar, né, no site do Meninas Digitais. Outro comentário que a gente tem aqui é do Meninas Digitais no Cerrado. Nós aplicamos por meio da OBI, indo nas escolas, a computação desplugada para estudantes do ensino fundamental e jogos que representassem a prova. Mais uma pergunta para a Soraya aqui: qual a melhor idade para se trabalhar o pensamento computacional? E qual é o maior desafio de trabalhar o pensamento computacional? Soraya, 2 perguntas para você. Idade e os desafios. A partir dos 3 anos de idade, a gente já consegue trabalhar, porque, veja, a tarefa de separar os brinquedos. Eu acredito que durante a pandemia, agora, tem muito brinquedo espalhado de muitas casas aí. Então, a partir dos 3 anos de idade, a gente já começa a fazer essa separação. A ideia de trazer a criança para a cozinha, para brincar de fazer receitas. Você já começa a inserir a parte do algoritmo. Olha, eu preciso de umas etapas. Não pode colocar um ingrediente antes do outro aqui, porque senão não vai dar certo. Eu acho que é mais nesse sentido. Eu acho que o desafio de trabalhar com pensamento computacional, às vezes, é você conseguir aprovar. No meu caso, eu vou falar o caso que eu tive, né? É conseguir aprovar essas propostas junto às universidades. Porque é uma temática muito nova ainda. E quando você vê ainda um choque assim, muito grande, às vezes porque o pessoal quer aprovar coisas de outras áreas, na área de computação, sei lá, de inteligência artificial e tal. E quando a gente fala, às vezes, de pensamento computacional, o pessoal ainda olha meio que torto para a questão, mas de forma geral, eu trago a fala de José Armando Valente, que ele fala que aplicar o pensamento computacional hoje está muito na formação de professores. Existe um grande problema e no currículo, porque o nosso currículo não está adaptado para isso. Então, a gente precisa superar essas questões, certo? Não, com certeza. Não tem como a gente passar para o currículo, né, antes de passar pelo gargalo aí da formação, né, dos professores, que agora já está ainda todo mundo, né, na educação, do ensino superior à educação básica, enfrentando esse desafio da pandemia, né, e tendo que os professores se virarem nos 30 aí para poder dar as suas aulas, né? Então a gente também tem observado uma compreensão, de repente, com essa crise maior da importância do professor, né? E da importância do letramento digital, né? Do letramento de tecnologias do professor. Exatamente. Pode falar. Karen, uma coisa que eu gostaria de ressaltar: o guia ele é melhor direcionado se justamente se ele for inserido em atividades de componentes curriculares. Então, o professor pode sim trabalhar também adaptando para essas atividades que eles estão fazendo agora remotamente. Também uma exceção. Vale para a família, mas se o professor quiser utilizar, também é interessante. E 2 últimas perguntas para você, Soraya. Nosso tempo já está caminhando para o final, últimos 15 minutinhos, né? A primeira pergunta é: você acha que a poesia compilada motiva mais as meninas do que os meninos? Você percebe alguma diferença? E a outra pergunta é: você vê a aplicação do pensamento computacional em quais disciplinas, né, do currículo da educação básica? Certo, eu acho que sobre a primeira é bem igual, assim, quando eu trabalhei era bem igual, tanto meninas quanto meninos, eles ficavam bem empolgados, porque era uma atividade diferente que eles estavam fazendo em sala de aula. Então, além de ter tudo aquilo, de estar uma pessoa vindo de fora daquela escola dele, de estar aplicando, de estar movimentando a sala, a gente trabalhou com a ZDP, né, de Vygotsky. Então, desde o conhecimento que eles tinham em o que é um poema até chegar no algoritmo, a gente faz essa passagem, a zona de desenvolvimento profissional.
Então, para os alunos era algo extremamente novo, assim, interessante, principalmente quando eu falava nas aplicações que eles podiam fazer no cotidiano e nas possibilidades que eles poderiam ter se seguissem carreira na área de computação. Os olhos deles assim brilhavam, os meninos ficavam pulando na sala de aula, imagina, 6º ano. Aí, já imaginou, né, a zoada. E qual era a outra pergunta? Sim, quais as disciplinas, né? Bem, pode ser inserida acho que em qualquer uma disciplina você pode trabalhar pensamento computacional. Tem diversos artigos já mostrando isso. Dá para trabalhar em muitas disciplinas. Eu acho que basta você entender o conceito, você enquanto professor entender o conceito e levar isso para a realidade do conteúdo. Certo. Hoje eu estava lendo uma revisão sistemática, né, da Universidade da Califórnia sobre pensamento computacional, e eles estavam falando não só sobre essa questão das disciplinas, né, que eles citavam, por exemplo, o uso de pensamento computacional, robótica para ensinar química, enfim, vários trabalhos são citados nessa revisão sistemática do ano de 2017, então deve ser fácil de achar no Google Acadêmico. Mas falando também a diversidade do público, né? Como a gente já comentou aqui, que desde criança com 3 anos de idade até nós adultos, né? Professores, pesquisadores, como que nós nos beneficiamos do pensamento computacional. E a Nanda comentou aqui que ela é professora e que a pesquisa dela é com formação de professores e o pensamento computacional é tema de pesquisa dela. Então a gente queria mostrar esse exemplo da Nanda e convidar, né, quem está assistindo e que trabalha com pesquisa a buscar formas de inserir o pensamento computacional dentro da sua pesquisa acadêmica, nos mais diversos recortes possíveis, porque como a gente viu aqui na nossa conversa com a Soraya, não tem idade, não tem condição social, não tem nada que limite a utilização do pensamento computacional. Não é mesmo, Soraya? Isso, inclusive, acabou de ser defendida aqui a dissertação acho que é Daniel o nome dele, ele era orientando da professora Isabel Dilma, daqui da UFRN, do PPG, do meu programa, em que eles aplicaram o pensamento computacional para idosos, e mostrando a melhora na resposta, né, cognitivo, mostrando a melhora. Então, já tem artigo deles também, eles publicaram ano passado no CEBI, que é com idosos, pensamento computacional com idosos. É uma pesquisa bem interessante e vale a pena quem puder aí dar uma lida no artigo. É isso aí. E aí a gente já está caminhando agora para os nossos minutos finais, né? Eu queria agradecer todo mundo dos 11 estados que participaram aí, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e outros que talvez a gente não tenha conhecimento, né, de quem entrou aqui na nossa live. Queria agradecer a Soraya pela participação, pedir desculpas ao público, né? Nós lamentamos muito não poder ver a carinha, o rostinho da Soraya, né? Que com certeza é muito cativante. Então, queria agradecer a Soraya e pedir para a Soraya dar as últimas comentários e recomendações dela para quem quiser se interessar mais pelo pensamento computacional, quiser trabalhar junto, ficar sabendo o que você faz. Como que faz para entrar em contato com você? Ok, eu vou deixar depois aqui os meus contatos, certo? Mas quem quiser saber sobre pensamento computacional pode mandar mensagem para mim, pode entrar nos anais do CEBI, que vai ter acesso ao pensamento computacional, tem trilhas, convido a submeterem trabalhos, né? Nós vamos ter agora o CEBI organizado aqui pelo IMD, pela UFRN, né, e pelo IFRN. Então, convido quem quiser submeter, tem o Alproc, todo ano é um workshop muito interessante de algoritmos, linguagem de programação e pensamento computacional. E é isso, qualquer coisa estamos aí. Desculpa, porque eu não consegui realmente projetar a minha imagem, mas tentei. Acontece, esse horário ela é muito disputado no Instagram, muito. Mas é isso, muito obrigada pela oportunidade, obrigada a todos que aguardaram e que ficaram aqui escutando, mesmo que minha fala
tiveram paciência de estar escutando. Então, muito obrigada e estamos aí. Qualquer coisa. Hoje nossa conversa digital foi versão podcast, né? Não teve imagem, mas teve áudio de muita qualidade. Foi muito bacana poder conversar com você, Soraya. Queria agradecer mais uma vez aos projetos presentes, participantes, e pedir para vocês, que são projetos parceiros, responderem o relatório e contar para a gente como que vocês trabalham como pensamento computacional nos projetos de vocês, né? Com qual público trabalha, quais são as experiências. Tenho certeza que nos anais do IT esse ano, né, durante o CSBC em novembro, nós vamos ver as apresentações, vai ter bastante trabalho de pensamento computacional. Né? A Soraya, eu acho que teve um trabalho aceito, não foi, Soraya? Ixi, Soraya? Oi, não nos abandone. Você pode falar um pouquinho para encerrar sobre o trabalho que você vai apresentar no IT, no CSBC, com a corte? Que maravilha, Soraya. Parabéns pelos resultados do trabalho. E lembrando que no dia 1º a gente tem nossa próxima live, nossa live é quinzenal, então dia 1º de julho estaremos aqui novamente na live, se tudo der certo, com imagem e som, e fiquem preparados aí, porque no dia 15 de julho, né, aniversário do Meninas Digitais 10 anos, a gente vai organizar uma atividade também, então vocês vão estar recebendo o contato nosso sobre a divulgação dessa ação. Um beijo grande para todo mundo, obrigado quem acompanhou até o final e nos vemos aqui nas redes do Meninas Digitais.